Nós vamos falar agora sobre a operação da polícia que teve ontem contra a nora do Lula, ou ex-nora do Lula, como dizem alguns, né? Aqui, a Operação Coffee Break da Polícia Federal teve vários mandados de busca e apreensão em várias pessoas ligadas ao Lula, tá? Teve a nora do Lula, né, ou ex-nora do Lula, segundo dizem, que ela foi casada ou é casada com o filho do Lula, mas teve também, cara, o ex-sócio do Lulinha. Lembra da Game Corp, cara? Aquela empresa do Lulinha que era contratada pela Oi por uma fortuna. A Oi pagava uma fortuna, não é à toa que a Oi quebrou, né? A Oi pagava uma fortuna para a empresa do Lulinha, supostamente para desenvolver jogos para a Oi, que eu nunca vi jogo da Oi, do Game Corp. Pode até ser que desenvolvesse, mas no final das contas é uma coisa totalmente desnecessária. Pagava o cara para quê? Para agradar o Lula, evidentemente, né? Mesmo caso aqui, né? Tráfico de influência, né? E não é só isso não, cara. Tem o cara, lembra do cara que era o dono do sítio de Atibaia, que era o dono do... O dono era o Lula, né? Mas estava no nome de um laranja. Esse laranja tá no esquema também. Rapaz, olha aqui, é o que eu tô falando para vocês. O Lula vai acabar os dias dele na cadeia. Ah, mas já prescreveu a Lava Jato, já prescreveu o Mensalão, já prescreveu as coisas todas, mas os crimes novos que ele está cometendo neste momento não prescreveram não, ainda vão prescrever muito lá para frente ainda. Então eu tenho certeza que quando a direita voltar ao poder e a gente conseguir resolver o problema lá do STF, o Lula vai acabar os dias dele onde ele merece, na cadeia, pagando pelos crimes que ele cometeu na época da Lava Jato e nessa coisa aqui também. Essa notícia foi sugerida por Feliz é Aquele que Não É Triste, Vinas o Terror da GBR Cabraleiras e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Rapaz, um monte de gente ligada ao Lula nesse escândalo aqui. E outra coisa, deixa eu falar um negócio. Hoje teve também uma batida policial lá no INSS, prendeu um monte de gente do INSS nos escândalos de desconto indevido de aposentado, tá? A mando do André Mendonça. André Mendonça botando para quebrar, já teve delação premiada, já tem um monte de gente enrolada ali no governo Lula. É o que eu tô falando para vocês, o Lula vai voltar para a cadeia, o Lula vai voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, a cadeia. Né? Pode ter certeza disso, não vai ser rápido, ele vai ter que terminar o mandato dele primeiro, mas ele tem que eleger um presidente de direita ano que vem também, mas feito isso, resolvido o problema do STF, as coisas vão andar bem, tá? Agora, esse caso aqui é outro, tá? Eu falei sobre o INSS num outro caso, fiz num outro vídeo, agora vou falar sobre o caso do MEC aqui, que a nora do Lula foi envolvida nessa história. Essa operação aqui aconteceu ontem, dia 12, a do INSS foi hoje, dia 13. Ontem, dia 12, teve essa operação, mas a gente nem ficou sabendo. Por que a gente não ficou sabendo ontem? Porque a imprensa abafou o máximo que podia, né? Morrendo de medo disso daqui. Por quê? Porque mostra de novo o que a gente já sabia, né? O Lula, o modus operandi da esquerda é o mesmo, cara. A esquerda é a personificação da corrupção. Aqui, ó, segundo a PF, Carla Ariane Trindade foi alvo de busca e apreensão, ela não foi presa, tá? Ela foi alvo de busca e apreensão, acusada de receber propina de um empresário que vendeu materiais escolares superfaturados a pelo menos 3 prefeituras no interior de São Paulo. A ex-nora não foi encontrada para responder à acusação. Tá aqui, ó, eu imagino que ela já tem advogado, né, e coisa e tal, né? Então aqui, ó, qual que é a história disso daqui? A questão toda é o Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e não sei o que lá, não sei o que lá. É um fundo que tem do governo federal para ajudar as prefeituras nos estados com a educação, né? E aí como é que funciona isso? A escola, a Secretaria de Educação do município, ela faz uma licitação para comprar alguma coisa que seja necessário para as escolas. Sempre, como todas as licitações no Brasil, tem lá um esquema, tem alguém ganhando um trocado, tem alguma coisa fazendo ali por fora, sempre tem isso. E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, parece que compraram livros que o valor dele era entre 1 e 5 reais e eram vendidos para a prefeitura por valores de 60 a 80 reais o livro, né? Então esse é o caso aqui de superfaturamento dos materiais fornecidos. Esse caso, essa empresa que vendia esses livros era a empresa Life Tecnologia Educacional, que recebeu cerca de 52 milhões para o fornecimento de materiais, ou seja, uma boa grana, né? De várias prefeituras por ali. Mas essa empresa aqui, ela que teoricamente cometeu o problema todo, ela comprava os livros baratinhos e revendia eles a 60, 80 reais, né?
E ela vendeu isso para o município de Sumaré, depois Limeira, para vários municípios ali em São Paulo. Só que tem um problema, por quê? Quando você faz essa licitação, tem que ter a liberação do dinheiro lá do Fundeb. No governo é tudo assim, cara. Você vende, aí tem que lutar para liberar o dinheiro para comprar coisas, sempre tem essa parada. E aí, aqui ó, segundo apurações, a Live Tecnologia Educacional repassava parte dos seus lucros para empresas ligadas a doleiro, com o objetivo de lavar o proveito dos seus crimes e facilitar outros pagamentos de vantagem devida a servidores públicos. Aí fala aqui sobre isso, né? Mas e aí, e cadê a nora do Lula? Segundo os investigadores, a ex-nora do Lula, eu vou mostrar para vocês que olha só, aqui ó, ela foi recebida pelo filho do Lula, ou seja, 6 horas da manhã, você sabe que a Polícia Federal bate 6 horas da manhã para fazer esses mandados de busca e apreensão, 6 horas da manhã bateram no apartamento dela e adivinha quem estava lá? O filho do Lula. Ih, rapaz, que coisa chata, que situação desagradável, né? Eu vou te falar uma coisa, ou seja, se o cara tava 6 horas da manhã na casa da ex-mulher dele, é porque não é ex-mulher, né? Vamos combinar, né? Enfim, tá aqui, ó. Segundo, como que ela se envolveu nessa história? Ela tinha influência em decisões do governo federal. Ela dizia a Mariano, que é o dono da Live Tecnologia, a empresa que fez a corrupção lá, que ela tinha influência no governo federal e aí ela facilitava a liberação dos recursos do FNDE, né? E eu não duvido disso não, tá? Porque ela nora do Lula, né? Então, assim, ela chegar nesses órgãos públicos, ela é só nora do Lula, quero que libere esse dinheiro aqui, dá um jeito de liberar esse dinheiro aqui. E ela pode, ela tem como falar com o Lula, ela tem como falar com o pessoal, basta um telefonema do Lula, deve ter o telefone do Lula no celular dela. Ô Lula, fala um negócio pro pessoal aqui para liberar uma verba aqui. E pronto, a coisa se arranja, né? Então, os policiais afirmam que em 2 ocasiões Mariano financiou a ida de Carla para Brasília, ou seja, ele dava dinheiro para ela ir a Brasília, com o objetivo dela defender seus interesses junto a órgãos públicos, ou seja, ela atuava como se fosse uma lobista. E aí que tem aquele negócio que eu falo para vocês, o lobismo, você lobista no sentido, digamos, positivo da coisa, se ela fosse lá no órgão público para falar, olha só, a prefeitura está precisando muito desse dinheiro, realmente é muito importante, por favor, libere o dinheiro aí. Isso seria uma coisa legítima, entendeu? Ela fazer isso, né, tentando convencer as pessoas a fazer a coisa, né, alegando que, pô, tá precisando, precisa comprar o material de educação e não sei o que lá, é muito importante, coisa e tal, a educação dos meninos e tal. Isso é legítimo, isso é o lobista correto, é o lobista ético. Isso existe? Eu ouvi dizer que existe, cara. Lá nos Estados Unidos existe. Aqui no Brasil eu ouvi dizer que existe. Não sei se existe de verdade, não, mas eu ouvi dizer que existe. E o problema é que nesse caso aqui não é isso, né? Ela não precisa nem falar nada. O mero fato dela ser nora do Lula já meio que escancara a influência dela nessa história. Então, evidentemente que tem isso daqui. Olha só que bonito isso daqui, olha. Um monte de dinheiros vivos aqui, né? Lembrando sempre, o que eu falo sempre aqui, ó, dinheiro vivo não é crime, tá, gente? As pessoas podem ter dinheiro vivo, não tem nada de errado em você ter dinheiro vivo em casa. A questão é quando você tem dinheiro vivo e tem contrato com o governo, aí pode ser que tenha alguma coisa errada nessa história mesmo, né? Aqui, ó. Em uma agenda do empresário encontrada na PF, há apontamentos indicando que Carla com a expressão café. O cafezinho da Carla, tem que pagar o café da Carla. Ih, rapaz. Mas não é só isso não, porque isso daqui é um problema, ou seja, ela tá sendo investigada nessa história, e mais do que isso, então, a imprensa toda tentou abafar esse negócio, não falou nada sobre isso ontem, não teve nada, não falaram no jornal, não falaram nos principais televisões, não falaram nada para esconder esse assunto, né? E ainda chamam ela de ex-nora do presidente, ex-nora para cá, ex-nora para lá. Pô, que ex-nora é essa que o filho do Lula atendeu os agentes da PF lá durante as buscas na casa da ex-mulher? Que negócio é esse? Busca na casa da ex-mulher é 6 horas da manhã, velho. Você acordou lá, pô. Você estava dormindo lá, para com isso, não tem como dizer outra coisa, né? Então eu não sei qual é o estado civil dele, se é casado, se é divorciado, o que é, mas que tem uma ligação aí, claramente tem, né? E, enfim, como ficou registrado no auto circunstanciado, que é o documento que os policiais preenchem para descrever como é que foi a busca e apreensão, Marcos Cláudio estava na casa junto com a ex-mulher, o filho do casal e os pais dela, quando os agentes chegaram. Então tinha um monte de gente, inclusive o cara estava lá, né? A ação policial terminou às 7h30 e transcorreu de forma tranquila e coisa e tal, não havia nada de registro. Fizeram a busca e apreensão, tipicamente levam celulares, computadores, o que eles acharem que era interessante levar, né? Levaram essas coisas todas lá na casa lá da ex-mulher deles, né? Bom, mas
Isso daqui é só parte da história, não é só isso não aqui. Ó. Tem também o ex-sócio do Lulinha. Ah, o Lulinha é outro filho do Lula, tá? Esse cara aqui é o Luiz Cláudio, é um filho do Lula. O Lula, eu não sei quantos filhos o Lula tem, mas ele tem alguns filhos aí, né? E o Lulinha é aquele que tinha uma empresa, Game Corp, tá aqui, ó, Game Corp Go, a empresa que foi investigada pela Lava Jato, porque claramente era uma empresa que prestava serviço para a Oi, mas na verdade o serviço que ela prestava é dar dinheiro para o filho do Lula, né? E esse dinheiro eventualmente chegava para o Lula. Não sei, pode ser que o filho do Lula fosse o laranja do Lula, é uma possibilidade. Não estou dizendo que seja, mas investigaram ele por isso, chegaram a investigar ele por isso, né? E aí, ó, uma das investigadas é a Carla Trindade, que é a ex-mulher do Marcos Cláudio Lula da Silva. Ah, desculpa, eu achei que era Luiz Cláudio Lula, não, é Marcos Cláudio, então é outro filho do Lula. E o Lulinha, que é Fábio Luiz Lula da Silva. Então, a ex-mulher do Marcos Cláudio Lula da Silva foi investigada e o ex-empresário, o ex-sócio do Luiz Cláudio Lula da Silva, que é o... Não, desculpa, Fábio Luiz Lula da Silva, que é o outro filho do Lula, né? De acordo com a investigação, teria sido contratado, coisa e tal, isso que a gente já falou sobre a coisa, né? Só que aqui, ó, e aí chegou outro alvo da operação policial, foi o empresário Calil Bittar, que é ex-sócio do Lulinha lá na Game Corp, né? O Calil Bittar teria atuado para a mesma empresa, também teria ajudado a empresa Life, não sei o que lá, a conseguir liberação do FNDES lá no Ministério da Educação. E, curiosamente, né, além disso, além de ser ex-sócio do Lulinha, ele é irmão do Fernando Bittar, que é sócio do sítio de Atibaia. Lembra do sítio de Atibaia, que o Lula dizia que não era dele, mas que tinha foto dele para tudo quanto é lado, que tinha os pedalinhos com o nome dos netos dele, coisa e tal? Pois é, olha que coisa. De acordo com a Polícia Federal, ele recebeu uma mesada do Gonçalves para defender seus interesses junto ao governo. Gonçalves é o nome da empresa, do cara da empresa lá que fabricava os livros lá, que eram baratinhos e vendiam caros, né? Em 28 de 11 de 2022, já após o segundo turno das eleições presidenciais, fica claro que Mariano passa a apostar abertamente na maior influência de Calil em novos ministérios, MEC, estados do PT, entre outros. É o mesmo período que Mariano passa a pagar uma mesada para Calil, por vezes utilizando a conta bancária da esposa companheira deste último. Entenderam a parada, né? Ou seja, o empresário que queria desembaraçar o dinheiro para livros e kits de robótica superfaturados usava o amigo do Lula, que todo mundo sabe que é amigo do Lula, todo mundo sabe que esses Calil são ligados ao Lula, o Calil e o Fernando Bittar são ligados ao Lula, né? Olha que coisa, bicho. É o que eu falo pra vocês. A beleza do Lula é isso, cara. Ah, o Lula não pode responder mais porque já prescreveu os crimes da Lava Jato. Cara, tranquilo, bicho. Tem um monte de crime novo agora. Já estão fazendo toda a lambança de novo de corrupção do mesmo jeito, igualzinho foi na época da Lava Jato. É lógico que eles fariam isso. O PT é corrupção. Ele não consegue viver sem corrupção. O motivo da existência do PT é roubar o brasileiro, né? Então não tem alternativa. É lógico que iria acontecer isso, né? Aqui, ó. A operação Coffee Break, então lembrando, hoje teve uma operação do INSS que é outra coisa, que eu falei em outro vídeo. Essa operação aqui foi ontem, teve 50 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva. Teve gente presa também, tá? Não foi esses casos aqui, tá? O caso do irmão do Lula e da nora do Lula e do sócio do filho do Lula e do dono da fazenda do Lula, dono do sítio de Atibaia do Lula, esses foram só busca e apreensão, não foi mandado de prisão, né? Mas tá chegando, bicho, tá chegando. Aqui, ó, o desvio de verbas da educação pode ter um impacto significativo, pois impede que os recursos sejam aplicados em serviços educacionais essenciais para a população, especialmente nas escolas públicas que atendem comunidades de baixa renda. O procedimento tem como foco contratos firmados em 2020, referentes à gestão anterior, e não a respeito a contratos celebrados pela atual administração, destacou a prefeitura. Ou seja, o prefeito está dizendo que foi lá em 2020 o contrato assinado. Mas tem que lembrar que a liberação do dinheiro aconteceu agora, né? Esse pessoal está sendo pago para liberar o dinheiro do INSS, do MEC. É assim que funcionam essas coisas lá em Brasília mesmo. Tá? O cara vendeu a licitação lá, então agora tem que receber o dinheiro do FNDE. Aí ele tem que puxar o saco do pessoal em Brasília, pagar propina para liberarem o dinheiro lá, né? O Executivo Municipal reforçou que está colaborando de forma plena, não sei o que lá. Assessor de pasta comandada por Kassab foi alvo da PF também, teve também isso, tá? O ex-prefeito de Limeira, o Mário Celso Botion, foi um dos alvos da PF. Ele era diretor de convênios do Escritório Regional de Campinas, da Secretaria de Governo comandada por Gilberto Kassab. Mas isso é antigo, né? Ou seja, ele não está mais nessa parada, mas está sendo investigado também. Tomara que leve o Kassab junto também, né? Aqui, ó.
segundo a nota, nenhum órgão de controle externo apontou irregularidade, não sei o que lá. Mas a gente sabe como é que funciona essas coisas, né? Aqui, ó, PF mira corrupção de ministério do Lula, do PT, esbarra em ex-sócio de Lulinha e ex-nora do Lula. Ou seja, trouxe de volta toda a turma do PT de novo. É lógico que esse pessoal ia estar roubando de novo, não tem nenhuma dúvida, né? Aqui, ó, nora de Lula é alvo da operação da PF que apura desvio milionário no Fundo de Educação. Putz grila, cara, eu vou te falar uma coisa. E aquilo que eu falo para vocês, não tem jeito. O PT é uma trajetória marcada por corrupção, assassinatos e desgoverno. Eles voltaram ao poder, meu amigo, é lógico que voltou tudo. O Lula vai acabar os dias dele onde ele merece, na cadeia. Pode ter certeza disso, ele vai acabar respondendo pelos crimes que ele merece responder. Ele está achando que se livrou da Lava Jato, não sei o que lá, que foi uma coisa única. Não, a corrupção do PT continua a mesma. O Lula vai responder na cadeia pelos crimes que ele está cometendo agora.